Bom dia a todos. Hoje é dia 11 de setembro de 2019. Vamos dar início aí à nossa última aula a respeito do direito das obrigações. Então, eu vou verificar aqui no meu YouTube qual foi a última. Se não me engano, foi a aula 5. Então, essa aula é a aula 6. Essa é a sexta aula do direito das obrigações. Então, só eu comparar de fato. A aula 5 foi dia 9 de setembro e hoje a nossa aula 6 e última aula da parte geral do direito das obrigações vai tratar de dois tópicos específicos, cláusula penal e arras. Essa cláusula penal, ela também é conhecida como, não só como cláusula penal, mas também como pena convencional, multa contratual, e ela é uma estipulação, obviamente, acessória ao contrato. Ela é acessória ao contrato, em que essa estipulação, qual o conteúdo dessa estipulação? Em que, havendo não cumprimento das partes, não havendo o adimplemento, caberá aplicar-se-á a cláusula penal, sem se definir posteriormente, outros valores, Então, ela é acessória e ela tem por finalidade, isso que eu acabei de lhes dizer, é uma das finalidades, que é a pré-fixação dos danos. Mas a primeira finalidade dela, de fato, é a coerção ao adimplemento da obrigação. Então, aqui nós temos a cláusula penal, acessória, cuja finalidade é coagir com que os contratantes cumpram um avançado, e também a outra imprescindível, importante finalidade, pré-fixação de danos, O fato de haver essa pré-fixação de danos, e por isso haver essa cláusula penal, implica em não ser necessário provar prejuízos, correto? Se fazer a apuração, que sempre se verifica no campo prático, como difícil, Portanto, se há indenização advinda, se há a cláusula penal, não há que se falar. Bom dia. Em indenização por perdas e danos. Bom dia, João. Bom dia, João. Bom dia. Eles não são cumulativos. A indenização. E essa cláusula penal, ela pode ser de duas espécies. Quais seriam as espécies da cláusula penal? Ela pode ser uma espécie moratória, uma cláusula penal moratória. E moratória, por que moratória? Porque ela vai ter aplicação na hipótese de um inadimplemento relativo e, como o nome próprio diz, e um atraso na prestação, mora. Então, são essas duas as situações. Ela tem um caráter complementar, Ela complementam a obrigação principal, porque você, quando tem a cláusula penal moratória, você pode exigir, juntamente à cláusula penal moratória, você parte que não se viu satisfeita, você vai exigir o adimplemento da obrigação, juntamente com a cláusula penal moratória. Por isso que nós dizemos que ela tem caráter
complementar. Ok? É um caráter complementar. Execução, inadimplemento relativo, execução de alguma cláusula. Execução de alguma cláusula. Execução de alguma cláusula. Já a outra espécie seria a compensatória. A compensatória, por sua vez, ela se aplica na hipótese do inadimplemento absoluto da obrigação. Inadimplemento absoluto da obrigação. Inadimplemento absoluto da obrigação. Inadimplemento absoluto da obrigação. Correto? Nessa hipótese, você não pode exigir de forma complementar a cláusula penal compensatória. Você terá que ou exigir, deverá ser exigido, ou então o cumprimento, o adimplemento, ou a cláusula penal. Correto? Então, se for possível exigir ainda o cumprimento da obrigação, sim. Caso contrário, caberá simplesmente a compensatória. Então, para fazer um contraposto à moratória, que é complementar, eu vou dizer que essa é não complementar nesse sentido específico. Ok. Então, vamos tirar uma foto. Vou mandar para os senhores. Uma foto. Ok. Então, isso aqui é o tema da cláusula penal. Então, o que se deve ver, se tratar a respeito de cláusula penal. Agora vamos falar sobre uma outra. Quais seriam os limites para a fixação? Antes disso, então, só tratando aqui, se os senhores forem observar aqui no artigo 410, nós vamos, quando estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, não é o caso. Limites para a fixação, não é isso agora. Isso aqui agora é limites. Quais são os limites para fixação cláusula penal moratória? Cláusula penal moratória. Nós temos a moratória, nós temos a compensatória. Inadimplemento relativo, mora, e inadimplemento absoluto. A primeira é a alternativa, na verdade a primeira é complementar, e a segunda ela tem um viés de substitutivo, ela é não complementar, porque se você exigir, você não exige a outra, né, a compensatória, porque você exigiu a compensatória, não tem como exigir, não é possível mais exigir o adimplemento da obrigação. Limite para a fixação da cláusula penal moratória. Nós temos alguns limites estampados aqui na legislação. Se se tratar de relações de consumo, quais seriam os limites das relações de consumo? As pelo atraso ou pelo inadimplemento relativo. CDC vai ser aplicado o artigo 52, parágrafo 1º. Não pode
ultrapassar 2% do valor obrigação principal. Ok, não pode ultrapassar relações de consumo. Aqui, nós temos que ter em mente a súmula 285 do STJ e a súmula 297. Ambas no mesmo sentido, de que as instituições financeiras, elas são fornecedores, portanto, enquadrar-se-iam as relações por elas travadas, por as instituições travadas, entabuladas, nas relações de consumo. Enquadrar-se-iam as relações dessas instituições em relações de consumo, na definição. Então, vamos aqui buscar a súmula 285 do STJ, que a primeira que versa, que reza, nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, incide a multa moratória nele prevista. Então, se houver um contrato bancário e esse contrato bancário ele é posterior, nós, neste contrato bancário, pela mora ou pelo inadimplemento relativo, não se pode ter uma cláusula penal moratória no valor superior a 2% do valor da obrigação principal. Essa é a primeira súmula. Já a súmula 287 é a que, de fato, equipara 297, na verdade. Não é 287, é 297. Equipara, na verdade, não. Aplica-se às instituições financeiras o CDC. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. CDC às instituições financeiras. CDC às instituições financeiras. Então, aqui, CDC às instituições financeiras. Os contratos bancários posteriores ao Código Civil, 285, ao CDC. Contratos posteriores. Contratos posteriores. Contratos bancários posteriores ao CDC. Contratos bancários posteriores ao CDC. Aplicar-se-ão, incidirão a multa moratória é a do CDC. É só isso. Se for despesas condominiais, se se tratar de despesas condominiais, despesas condominiais. Se não há o adimplemento, das despesas condominiais. Regra geral, a regra, na verdade, é outra. É a regra do Código Civil. Aí os senhores, por gentileza, se dirijam ao artigo 1336, parágrafo 1º, que vai estipular o limite de 2% também da obrigação principal. Limite 2% da obrigação principal. E demais obrigações. Ou outras obrigações. Tanto doutrina e STJ, eles propugnam que deverá, com fincas no artigo 9º da Lei de Usura, artigo 9º da Lei de Usura, ser aplicado o valor, ou melhor dizendo, o limite para a cláusula penal moratória não poderá ultrapassar 10% do valor da obrigação principal. Não poderá ultrapassar 10% do valor da obrigação principal. Valor da obrigação
principal. Então, esse aqui é o nosso segundo quadro. É o que nós temos que ter em mente para a cláusula penal. Moratória, inadimplemento relativo, complementar, mora. E a compensatória? É aquela que tem esse caráter substitutivo. Onde está aqui? Só vou dizer aqui. Então, são estes os limites. Relações de consumo, CDC 5.2, parágrafo 1º. Não pode ser 2%, também o limite de 2% para as despesas condominiais. Demais obrigações, 10%. Ótimo. Então, nós já temos ali. Agora, vamos tratar de alguns pontos a respeito da cláusula penal compensatória. Cláusula penal compensatória. A cláusula penal compensatória. Cláusula penal Ô, compensatória. professor, Pois não. essa súmula é 291, né? 297. Ah, desculpa, parece um ali. Ficou 1, mas é 297. Eu já até apaguei o quadro. É a súmula 297. O CDC aplicar-se-á às instituições financeiras. 285. Nos contratos bancários posteriores ao CDC, aplicar-se-á a multa moratória Ok. prevista no CDC. No próprio CDC, ou seja, não pode ser superior a 2%. Então, nós temos 2% nas despesas condominiais e temos 10% com base no artigo 9º da Lei de Usura, a respeito daquelas outras, dos outros contratos, né? Outros contratos. Cláusula penal compensatória. Ela vai ter um caráter substitutivo, como os senhores podem observar, no artigo 410. 410. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer alternatividade. Alternatividade. Ou uma, ou outra, ou a cláusula penal, ou, se possível, efetivo cumprimento da obrigação fiscal. Efetivo cumprimento da obrigação principal. Efetivo cumprimento da, se possível, né? Se factível. Se possível, factível. E é isso que nós temos que ter em mente. A compensatória não é possível cumulação. Não é possível acumulação. Não é possível. E qual seria o limite? Algum limite? Se também nós temos um limite. E o limite é tratado no artigo 412. Qual é o limite dessa cláusula penal compensatória? Ela não pode ultrapassar o valor da obrigação principal. O valor da combinação imposta, né, não pode exceder. Não pode exceder o valor da obrigação principal. Agora vamos lá para as perguntas, que nós já podemos vencer. Cláusula penal compensatória. Então, isso os senhores não têm muito. Os senhores não têm aquele quadro, que a cláusula penal ela pode ser tanto de uma natureza como de outra, ela pode ser uma moratória, pelo inadimplemento relativo pela mora ou pela mora, e ela poderá ser também uma cláusula penal
compensatória, né, que substitui o adimplemento da obrigação, o inadimplemento, né, da obrigação. Então são 3 tipos, né? A moratória, a compensatória. Não, são 2. É porque a moratória, ela ocorre em 2 situações. A primeira espécie ocorre em 2 situações. Qual situação que caberá? Se houver o inadimplemento relativo de uma determinada cláusula não foi cumprida. O inadimplemento não é absoluto, ele é relativo, é só de uma determinada cláusula específica. Ou então houve o atraso na prestação, a mora na prestação. Correto? São essas 2 situações que ensejam a aplicação da cláusula penal moratória. Qual é a situação que enseja a aplicação da cláusula penal compensatória? O inadimplemento absoluto, o inadimplemento total da obrigação. Mas, enquanto a primeira ela é cumulativa, ou seja, você pode exigir o adimplemento daquela cláusula específica e ainda a cláusula penal compensatória, você pode exigir o cumprimento da obrigação a destempo, mas a cláusula penal moratória, nessa, ela não tem essa possibilidade. Ou se exige o cumprimento da obrigação principal, se factível, é isso que eu estou dizendo, ou então a cláusula penal compensatória. Por quê? Ela não tem esse caráter complementar, ela tem um caráter substitutivo. Correto? Compensatória. É isso que nós temos que ter em mente. É mais dura a moratória, né? Oi? A moratória acaba sendo pior. Correto? Acaba sendo pior. Nesse aspecto, não é possível acumular a compensatória, o limite não pode exceder. Então, agora, os senhores já sabem, vamos... deixa eu só tirar uma foto. Deixa eu ver se eu já não tirei essa foto. Cláusula penal compensatória. Então, já tirei a foto aqui. E, por fim, vou fazer as perguntas e daqui a pouco eu volto nas atas. Então, na cláusula penal. Ô, João, o que ocorre com um devedor na cláusula penal que deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora? João, está no silencioso? O seu está... Por favor, João. Artigo? Esse é o artigo 408. Tá. Incorre de pleno direito desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitui em mora. Incorre. Em pleno direito, se lembra, entre aspas, automaticamente, o devedor na cláusula penal. Que cláusula penal é essa? Deixe de cumprir a obrigação ou constitui em mora. Na primeira hipótese, se for um inadimplemento relativo, é a cláusula penal moratória. Na segunda hipótese, constitui em mora. Cláusula penal moratória. Na primeira hipótese, se deixar de cumprir a obrigação de forma absoluta, cláusula penal compensatória. Renato, aqui pode referir-se à cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior. Obviamente, a cláusula penal nunca pode ser depois do inadimplemento. Ela deve ser posterior à celebração? Sim. Ela pode ser? Sim. Ela pode ser conjuntamente ao momento da celebração do contrato? Sim. Ela pode ser no momento posterior? Sim, também. Mas ela pode ser posterior ao inadimplemento? Não. Ou à mora? Não, não pode. Aqui pode referir-se à cláusula penal. Ela pode referir-se à execução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente a mora. Ok, são as 3 circunstâncias, né? O que ocorre quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação? Esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Ok, artigo 410, alternatividade. Aqui terá direito o credor quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou insegurança especial de outra cláusula determinada. Essa é a cláusula penal moratória, correto? Terá o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Correto, por isso que eu disse, é um ato volitivo, né? Ele pode cumular os 2 cumprimentos. Qual será o valor da combinação imposta na cláusula penal? E qual é essa que nós temos aqui?
da cláusula penal compensatória. Os senhores estão entendendo como o Código Civil, a gente precisa dar uma organizada? Porque aqui ele está falando o valor da combinação imposta na cláusula penal e qual é essa? A penal compensatória, porque a moratória, nós temos aqueles valores no CDC, no direito das coisas e também na lei de usura. Vamos lá? Não pode exceder o da obrigação principal. Ok. O que fará o juiz se a obrigação principal, aqui nos termos do artigo 413, tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo? O que pode fazer o juiz? Ele deve reduzir essa penalidade equitativamente. Exato, a penalidade ela deve ser reduzida equitativamente, né? Tendo em vista o que? A natureza e a finalidade do negócio. Perfeito. E se for indivisível a obrigação e cai em falta um deles, em que incorrerão todos os devedores? Incorrerão na pena, mas esta só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota. Então, não há solidariedade nessa hipótese, né? Porque eu não posso exigir a obrigação integralmente dos outros co-devedores da obrigação indivisível. Eu só posso exigir a multa, nessa hipótese, daquele que não cumpriu a obrigação integralmente. Eu só posso exigir a multa integralmente daquele que não cumpriu a obrigação. Mas, dos outros culpados, eu posso exigir somente pela cota. O que fica reservado aos não culpados contra aquele que deu causa à aplicação da pena? Ação regressiva. Ação regressiva, muito simples. Sendo divisível a obrigação, caindo em falta um deles, em que incorrerão todos os devedores? Só incorre na pena o devedor, o herdeiro do devedor que a infringir, e proporcionalmente a sua parte na obrigação. Então, na outra, se ela é indivisível, todos incorrem, mas eu só posso exigir integralmente daquele que tiver dado causa. E se ela for divisível, só incorre na pena o devedor ou herdeiro do devedor que a infringir e proporcionalmente a sua parte na obrigação. É necessário que o credor alegue prejuízo para exigir a pena convencional? A cláusula penal compensatória? Não, depende da alegação do prejuízo. Caso o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal, o credor pode exigir indenização suplementar? E se puder, qual o valor e a quem compete? Não, ele não pode, e se assim não foi convencionado, né? Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Isso aqui a quem compete provar o prejuízo, achei que eu tinha um excedente. A única coisa que eu quero trazer para vocês agora é a respeito desse artigo 413, é que me parece que a professora Mônica, ela fala que isso ela disse o seguinte, que isso é de ordem pública. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz, artigo 413, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. E posso esclarecer dois pontos importantes da possibilidade da redução equitativa. O primeiro é que não se pode confundir o excesso no valor da cláusula com a alteração das circunstâncias e a onerosidade. O segundo é que a redução do 413 não será necessariamente idêntica ao percentual já adquirido. Isso aqui está falando da moratória, né? Não, mas para ambas, tanto para compensatória como para moratória. E aí vem o seguinte, além do que se traduz em dever do magistrado a redução da cláusula abusiva, sem a necessidade de arguição pela parte, vezes que norma de ordem pública. É isso. E aí foi editado, isso que é importante, a quarta jornada de direito civil, artigo 355, o seguinte teor. Não podem as partes renunciar à possibilidade de redução da cláusula penal se ocorrer qualquer das hipóteses do artigo 413, se a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, por se tratar de preceito de ordem pública. Correto?
Então, o juiz, interessante, não? Não podem as partes renunciar à possibilidade de redução da cláusula penal, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, né, por se tratar de preceito de ordem pública. E aí, também temos o enunciado 356, que diz o seguinte, que na hipótese do 413, o juiz reduz a cláusula penal de ofício. Interessante isso, né? Agora, vamos lá tratar das arcas. Então, as partes não podem renunciar por se tratar de matéria de ordem pública e ocorrendo as hipóteses do 413, cumprimento em parte da obrigação ou montando a penalidade para ambas, tanto a compensatória quanto a moratória, manifestamente excessivo, o juiz primeiro não pode haver renúncia e o juiz deve reduzir de ofício. Agora vamos lá para as arras ou sinal. O que nós temos que ter em mente aqui nas arras ou sinal? As arras ou sinal, vou apagar aqui, já tenho, que é a última parte, arras ou sinal. Arras ou sinal. Arras, a origem da palavra arras, os senhores sabiam que é anel? Anel é quando você se compromete de fato ao implementar a obrigação, né? Você pode apresentar a título de arras dinheiro, vou colocar o dinheiro, né? Arras pode ser tanto dinheiro, como poderá ser um bem fungível. Um bem fungível. E o que se busca com as arras? O que se busca? Reforçar, garantir o adimplemento da obrigação. Eu vou colocar aqui. Garantir o adimplemento da obrigação. Ok. Vou garantir o adimplemento da obrigação. Arras ou sinal. Dinheiro ou bem fungível. E como podem ser as arras? As espécies de arras. Nós podemos ter duas espécies de arras. Nós podemos ter as que são confirmatórias, e as penitenciais. As confirmatórias, elas também são conhecidas como probatórias, né? As confirmatórias, probatórias. As arras, elas podem ser confirmatórias, como elas também podem ser probatórias. E por que elas têm esse nome e por que elas se diferenciam das penitenciais? Primeiro, elas confirmam o contrato, o adimplemento da obrigação. Então, vamos colocar aqui, confirmam. Elas se prestam a garantir, a confirmar o adimplemento da obrigação. O adimplemento. Mas não só isso. Elas ainda têm uma outra função. Elas também se prestam como antecipação de pagamento. Vou explicar isso agora. Antecipação do pagamento. E, por fim, elas também prefixam. Elas se prestam a prefixar a indenização. Prefixar a indenização, né? Vamos imaginar o seguinte. Renato tem uma casa, um imóvel. Esse imóvel no valor de 500 mil.
eu falo com o Renato, Renato, é o seguinte, eu vou comprar a sua casa. Eu vou, de fato, nós vamos realizar esse contrato de compra e venda. Eu vou lhe adiantar o valor de 50 mil para garantir a você que eu vou comprar a sua casa. A partir do momento em que houve esta estipulação, o que nós temos? Nós temos arras. Nós temos arras na modalidade confirmatória, na modalidade probatória. Elas vão confirmar que eu vou adimplir a obrigação. A casa vale 500 mil. Eu adiantei, entre aspas, por isso que eu já uso essa palavra, que aí soa redundante, adiantei. Quando do contrato de compra e venda, aqueles 50 mil, eles são antecipação do pagamento. Não vou pagar 450, não vou pagar 500. Pagarei ao Renato 450 mil. E se eu não vier a celebrar o contrato, eu que ofereci as arras, vou perder as arras em favor do Renato. Portanto, ela já prefixa o valor da indenização pelo não adimplemento, pela não celebração do contrato. Já as penitenciais, elas são devidas, por exemplo, no caso do inadimplemento da obrigação. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou comprar a casa, mas caso eu não compre a casa, conforme o estipulado, o Renato ele receberá o valor de 50 mil reais. O valor de 50 mil reais a título de arras, né? A título de perdas e danos pela não celebração do acordo. Agora, essas confirmatórias e probatórias, elas ainda têm uma especificidade. Para que porque essa confirmatória, essa arca, esse adiantamento, entre aspas, essas arcas, elas só se abatem do valor devido se for no mesmo gênero, correto? Agora, por exemplo, e se mesmo gênero? Então, nós vamos atentar para o mesmo gênero. Como assim? Então, se eu, a título de arras, fiz um depósito de 50 mil ao Renato, atentar se sempre a antecipação do pagamento, eu vou colocar aqui, o mesmo gênero. Isso decorre da lei, isso que é interessante. Então, se eu adiantei ao Renato, ainda que nós não tenhamos estipulado nada, aqueles 50 mil reais, ele vai ser abatido do valor principal, correto? Do valor de 500 mil reais. Mas eu tenho que ter dado dinheiro, e o pagamento tem que ser feito em dinheiro. Agora, se eu tiver dado carro, ela, nessa hipótese, tem natureza confirmatória e probatória. Sim, mas aí eu tenho que pagar 500 mil e tenho que devolver o carro para o Renato. Correto? Essas penitenciais, elas ainda podem sofrer uma redução. Aplicando-se a elas o artigo aplicação análoga vamos colocar aqui aplicação análoga do 413 do Código Civil, por força do enunciado 165 da terceira jornada de direito civil. Enunciado 165, terceira jornada de direito civil. Então, aqui nós vamos ter isso. Agora vamos lá para as perguntas. Ô João, se por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der a outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, o que ocorre? Deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Vocês entenderam? Finalizamos o contrato, apresentei dinheiro ou apresentei o carro. Dinheiro, vou pagar em dinheiro? Sim, se eu for pagar em dinheiro, se arras, né? Essas arras são arras
do 417 são as arras confirmatórias, né? São as arras probatórias. Em caso de execução, se for o carro e eu paguei em dinheiro, devolvo o carro. Foi o que eu disse aos senhores. Se pagar em dinheiro, vou abater, porque do mesmo gênero. Correto? Vamos adiante para o 418. Simples isso, né? Se a parte que deu as arras não executa o contrato, o que ocorre? E se a inexecução for de quem recebeu as arras, o que acontece? A parte que deu as arras não executa o contrato. O que ocorre? Então, se foi a parte que deu as arras não executar o contrato, a outra parte, né, poderá ter, né, por desfeito, né? Essas arras são as arras penitenciais. Retendo essas arras, né? É que eu estou vendo aqui do código, aí estou tentando... Uhum. Ah, tá. Peraí, calma. Deixa eu só compartilhar. E a parte que deu as arras não executar o contrato, a outra parte pode desfazer o contrato, né? E reter as arras. Ó, nós temos duas situações aqui. Vou aumentar aqui para você, Renato, para facilitar a sua visualização. Ó, se a parte que deu as arras não executar nós temos a figura A, deu arras, a B, arras de A para B. Mas A inexecuta. Qual o resultado? Aí vamos voltar aqui. A inexecuta, qual o resultado? B fica com as arras. B tem para si as arras. Ter desfeito, reter as arras. B terá as arras. Vamos colocar assim, B terá as arras. Essa é a primeira situação do artigo. Esse é o 418. Se, segunda situação, vou colocar aqui, segunda situação do 418. O quadrinho continua. A deu arras a B, mas nessa situação, B inexecuta. O que caberá a A nessa hipótese? Aí, se a execução na segunda situação foi de B, de quem recebeu as arras, em ambas o contrato será desfeito. Isso. Contrato desfeito. Aqui nós temos contrato desfeito, e aqui também é a mesma coisa. Contrato desfeito. Isso aí, tranquilo. Contrato será desfeito. Nessa situação, B terá as arras, porque, afinal de contas, A inexecutou e foi A que deu as arras. E nessa segunda situação, o A falou que compraria as casas, falou não. Apresentou, porque as arras eram na finalização do contrato. A Arras apresentou o valor de 50 mil e B não cumpre, né? Não cumpre. Aí o que A fará jus? E é simplesmente isso. Exigir a devolução mais equivalente. Então vamos colocar aqui devolução mais equivalente. Só isso. Atualização monetária, juros e honorários advocatícios. Atualização monetárias mais juros mais honorários advocatícios. Então, é isso que os senhores têm. Devolve. Nossa, ele terá jus, ele fará jus. A devolução mais o equivalente. Atualização, devolução mais o equivalente. Então, vamos colocar aqui. Devolução mais o equivalente. Atualização monetárias mais juros mais honorários de advogados.
Então, é simples assim. São duas situações tranquilas. Vou tirar uma foto. E vamos aí para a parte final. O último artigo aqui da nossa série. Vou voltar aqui e compartilhar com vocês. Então, Renato, eu vou fazer de novo a pergunta a você. Renato, na hipótese de A ter dado arras e ele não executar o contrato, qual é a consequência trazida pelo artigo 418? Então, ele vai poder desfazer o contrato e reter as arras. B, pode desfazer o contrato e reter as arras. Agora, vamos imaginar o seguinte, que A deu arras a B, só que é B, a pessoa que recebe as arras, quem inexecuta o contrato. Qual é a solução legal permitida Então, a A? a A, ele vai poder desfazer o contrato, né? Uhum. E exigir a devolução mais o equivalente, Sim. com a atualização monetária, mais juros e honorários de advogado. Perfeito, é isso mesmo. Então, tranquilo. Diminuir Esse aqui. equivalente aí não seria, desculpa até a pergunta. Por exemplo, devolução mais o equivalente. O equivalente mais uma vez aquele valor? Devolução, por exemplo, se eu entendo que se eu, a título de arras, transferir 50 mil para B, eu faço jus a ter 50 mil mais 50 mil. Não é aquela regra do em dobro? Isso, mais os juros e Aí tudo bem, mas os nomes, mas tudo mais, correto? Vamos lá para o 419. A parte inocente, ainda nessas situações, ela pode pedir indenização suplementar se provar prejuízo? Ou as arras elas são mandatórias, elas são como a cláusula penal? A cláusula penal não posso. Eu posso reduzir, mas eu não posso aumentar. Mas aqui nesse caso específico, na cláusula penal, os senhores entenderam. Ela pode ser reduzida equitativamente pelo juiz, mas eu não posso exigir mais a título de cláusula penal. Mas nesse caso, a título de indenização, mas nesse caso das arras, eu posso, João, se provar a indenização, se provar prejuízo, exigir uma indenização suplementar? O João está fora. Renato, então vamos lá. O João caiu, está fora, está desligado. Vamos lá, Renato. Sim, a parte inocente pode pedir indenização suplementar. E também ela pode exigir, né, não só isso, ela ainda pode exigir. Então vamos colocar o seguinte. Já tirei a foto aqui. Se provar maior prejuízo, né? Vamos fazer o seguinte. Valendo as arras como taxa mínima. No caso, em se tratando de arras, então vamos colocar aqui arras. Vamos colocar aqui parte inocente. O que pode a parte inocente provando prejuízo? Parte inocente prova prejuízo. O que essa parte ela pode exigir? Ela pode pedir indenização suplementar. Indenização suplementar maior que as arras. Afinal de contas, essas arras elas serão tidas como valor mínimo, né? Como ele usa a expressão taxa mínima. Arras serão como valor mínimo. Então, se eu estou pedindo suplementar, o juiz não pode vir e dizer um valor menor que as arras, né? Porque o valor das arras são
mínimo. Ele falou taxa, mas aí a expressão é no sentido de valor. Pode também a parte inocente ainda exigir execução do contrato, pode a parte exigir execução do contrato, acumulado, mais perdas e danos, mais o quê? Mais perdas e danos. E aqui também as arras, é o valor mínimo da indenização. Arras são valor mínimo de indenização. Ó, é simples assim. As arras 419. Nos termos do 419. Renato, deixa eu fazer a pergunta. Se a parte inocente prova prejuízo, o que ele pode pedir? Primeira situação. No caso, Indenização suplementar, correto? indenização suplementar. E as arras Se com valor provando mínimo. se provar maior prejuízo, né? Isso. Aí as arras vão valer como taxa mínima. Perfeito. Valerão como taxa mínima. E ele ainda pode ter ele ainda tem uma outra opção. Qual a outra opção? Então, ele pode também exigir a execução do contrato mais perdas e danos. E as arras vão valer como o mínimo da indenização. Perfeito. Agora... Tá. Essa indenização seria perdas e danos, né? Perdas e danos. Então, por exemplo, Renato, você não vai me vender mais a casa. Não vai mais me vender a casa. Na hipótese, né? Só que o prejuízo que eu tive é muito maior do que aquele valor de 50 mil. Muito maior que o valor de 50 mil. Vamos imaginar o seguinte. Eu já contratei para aquela casa que eu compraria uma empresa que eu faria nesse espaço, nesse lote, um posto de gasolina. Só os custos, já com a operacionalização de todo o maquinário, é maior que aquele valor de 50 mil. Eu garanti a você. Então não basta você só devolver os 50 mil. Eu posso exigir que você cumpra o contrato mais perdas e danos. Ou então que você devolva os 50 mil, mas ainda assim você pague a diferença. Correto? Tudo bem, João? Olá. Voltei, João. professor. Só a tela está pequenininha, eu não consegui entender. Tá. É porque eu estava conversando aqui. Obrigado. Aqui, João, eu estou falando aqui para o Renato, é o seguinte, que ainda que haja arras, pode haver, se a parte inocente provar prejuízo, indenização suplementar ou então execução do contrato mais perdas e danos. Eu dei a título de arras 50 mil porque aquela pessoa disse a mim, B, que me venderia a casa. Eu vou construir naquele lote um posto de gasolina. Já contratei maquinário, já disponibilizei uma empresa para fazer esse serviço. Só que aquele valor de 50 mil não bastam serem devolvidos a mim. Por quê? Eu preciso de mais, afinal de contas eu tive um prejuízo maior. Vou exigir indenização suplementar. Ou então exigir a execução do contrato, mais as perdas e danos. E por fim, se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, qual será a função das arras ou sinal? Renato? Então, elas terão função unicamente indenizatória. Exato, função unicamente. Se no contrato for estipulado direito de arrependimento, então, em se tratando de arras
indenizatórias, em se tratando de arras indenizatórias, É uma terceira espécie aí, né? não, as indenizatórias são a segunda. É a hipótese de haver o direito de arrependimento. Não é uma terceira, são só duas mesmo. Quando o contrato está direito de arrependimento. Então, se, por exemplo, A deu arras a B 50 mil, inexecuta, qual a solução nessa hipótese? Nessa solução, ele vai perder perde para B. É isso que está falando. Agora, vamos imaginar que A tenha dado 50 mil para B e A inexecuta. Nessa situação, o que ocorre? Aqui no caso é B inexecuta. B inexecuta. Se B inexecuta, B inexecuta. nesse caso, quem as deu, perdê-la para B. Tudo bem. Quem recebe vai devolver, então B devolve para A, devolve para A, mais O equivalente. equivalente. Vai devolver em dobro. Devolve para o A mais o equivalente, né? Devolve para o A mais equivalente. Não há indenização suplementar. Então, nessa hipótese, não há indenização suplementar. Nessa hipótese aqui, o que é essa hipótese? Primeiro, eu vou concluir analisando o 420. No contrato, não há direito De arrependimento. de arrependimento. Não há direito de arrependimento. Não há direito. E aqui são atas confirmatórias, probatórias. Trata-se de atas confirmatórias. Trata-se o artigo, vou colocar aqui, o artigo 419 trata de atas confirmatórias, probatórias. Professor, mas então as arras indenizatórias são sinônimos das arras probatórias, é isso? Não, as arras confirmatórias são sinônimos, Arras confirmatórias é a mesma coisa que arras probatórias. Sim. Essas arras, elas são devidas ao famoso adiantamento. É o adiantamento, ou melhor, não é bem adiantamento. Arras não são bem um adiantamento. É uma garantia para adimplemento da obrigação, correto? É uma garantia para adimplemento da obrigação. Elas vão confirmar, elas servem para garantir o contrato, para antecipar o pagamento, porque elas não são só apenas antecipação, e também para prefixar uma indenização, que pode vir a ser maior no caso da parte inocente provar prejuízo. Né? Aí pode exigir uma indenização suplementar ou exigir a execução do contrato nas perdas e danos. As indenizatórias são aquelas arras em que há, e aí nós fizemos aquele quadro anterior, né, que nessa hipótese, né, do 419, do 418, né, se o A deu arras a B e ele não executou, B terá direito às arras. Né? Mas, na segunda situação de arras, esse 418 ele também trata
de arras confirmatórias, probatórias. Isso é importante que as pessoas tenham em mente. Tanto o 418 e o 419 vão tratar dessas outras arras, né? É só colocar aí do lado do artigo, bem pequenininho, ou então nem melhor escrever no código, se vocês forem levar para uma prova esse código. 418 e 419, eles tratam de arras confirmatórias ou probatórias, e 420 arras indenizatórias. Não, é que daí você falou que tem duas espécies de arras, né? As confirmatórias ou probatórias e as penitenciais. Exato. Aí, as indenizatórias seriam o quê? Elas são as penitenciais. Ah, são sinônimos, então. São sinônimos. Arras penitenciais. É porque eu utilizei, mas não coloquei. Obrigado, João. Tanto é que direito de arrependimento tem a ver com penitência, né? Beleza. Então é isso, agora ficou claro. Confirmatórias, faltou eu colocar ali as indenizatórias penitenciais. Então, vou tirar mais uma foto. Uhum. Não era para tirar foto, era para colocar no transcrito. A parte das obrigações aí, quando é, né, pedida na prova oral, a gente tem que estar com ela muito, fazendo um estudo aí permanente, né, porque as pessoas aí têm uma dificuldade maior nessa parte, porque são muitos detalhes. Deixa eu dividir aqui com vocês. Hoje é dia 11. Hoje é o aniversário de um amigo meu. PDF, tamanho original. Ok. Então, vou voltar aqui. Os senhores já receberam os arquivos. João, Renato, nós terminamos a parte de obrigações. Ô, Renato, eu tinha planejado fazer mais 40 minutos, fazer um intervalo agora bem rápido, de 5 minutos, e voltar, porque eu queria fazer um capítulo, uma sessão. Você tem disponibilidade, Renato? Tenho sim. Tem. Ô, João, você não quer participar desse capítulo específico, que vai ser a sessão que vamos tratar agora? Vai ser a sessão 3, porque nós temos que adiantar para a nossa aula, né? Nós vamos adiantar um pouco. É a sessão 3. Você não quer participar? Seria daí, não das obrigações, seria de... Não. Isso, obrigações encerrados. Nós teríamos até a parte geral das obrigações. O que eu vou fazer agora é a seção 3 do Código de Normas, para você entender, ver aí como é o Código de Normas, para você entender como é o nosso curso. Por quê? Eu e o Renato... Eu assisti ontem a primeira aula. Hã? Você assistiu? Eu assisti ontem. Ah, então você já está sabendo. O Código de Normas, ele é extremamente importante, porque ontem, né, Renato, nós vimos os provimentos aí, nós vimos aqueles dois, o da digitalização nós não vimos, nós vimos o da temporalidade, e qual foi aquele outro que nós vimos? Nós vimos Está falando do Código de Organização Judiciária, não? Não, o provimento que nós vimos ontem, ou antes de ontem. Teve os 50... Os 50... Na primeira aula, vocês foram até o artigo 16. Dos livros. Do inspeção, visitas e inspeções, ou visitas... Não, 45, né? É o 45. Nós vimos isso, e o da temporalidade, que é o 50. É o 50. Nós vimos esses dois. Então, se você quiser, vai ser muito interessante. Participa, vai ser legal. Tá? Eu vou fazer um intervalo de 5 minutos e a gente já volta, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa gravação e vou mandar outro link para os senhores. Por quê? Porque eu quero manter, porque não tem, depois eu explico para vocês uma questão técnica, mas eu tenho que fazer isso.
Entendi. Eu posso manter a mesma relação. Então, eu vou parar de gravar agora. Eu